O tricolor do Arruda é destaque aqui com o nosso querido Carlos Miguel. Carlos Miguel chega trazendo as informações da Cobra Coral. CBF amplia a cota de participação da Série D e Santa vai ganhar mais uma graninha. Carlos Miguel, grande abraço, boa noite. Um abraço para você, Wilson, para o nosso grande Zé do Carmo, para toda a nossa equipe. O Mário é só porque eu sou um cara educado mesmo e o ouvinte sempre em primeiro lugar. Olha, o Santa realmente vai ganhar, Maílson, mais uma laminha, como a gente costuma dizer na gíria, nessa Série D do Campeonato Brasileiro. O detalhe é o seguinte, Santa recebeu a informação da CBF que a cota vai ampliar em R$50 mil para cada clube, tá? Então, vamos fazer as contas aqui, porque o aumento foi de 12,5%, segundo a CBF, acima da inflação. Para o clube que chegar à final, o aumento real vai ser de 14,2%. Ao todo, sobe a premiação por parte da Confederação Brasileira de Futebol de 35 para 40 milhões de reais. São R$180 mil por cada etapa. E aí os clubes que iriam receber 400 passam a receber R$450 mil. 50 milzinho a mais no Pix. O detalhe, se o time chegar à final, por exemplo, o Santa chegando à final, o tricolor do Arruda, só por chegar à final, independente de conquistar o título ou não, vai receber R$250 mil. Se o Santa for campeão, aí a graninha aumenta R$1.380.000 para o campeão da edição 2025 da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, cotas por participação, cotas por classificação por etapas, cota por chegar à final e uma poupuda premiação de R$1.380.000 se o Santa for o campeão da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, edição 2025, edição esta que para o Santa começa no próximo domingo, contra a equipe do 13 em Campina Grande, no estádio Amigão, jogo às 4 horas da tarde. E atenção, torcedor coral, jogo do rádio. Apenas emissoras de rádio vão transmitir, nenhum streaming, fechou cota de transmissão com 13 e nem com Santa Cruz, mas prioritariamente para o 13 que joga em casa. O regulamento da Série D autoriza que os clubes negociem diretamente com as emissoras de streaming, os canais próprios de internet. Então é o jogo do rádio, Santa e 13, e a Transamérica vai acompanhar tudo, viu, Maílson? Pois é, Zé do Carmo, a questão financeira é importante, né? O Santa Cruz poder ter um recurso a mais, de repente você consegue ter um fôlego tanto para as contas do dia a dia do clube, quanto também para a possibilidade de pensar em algum investimento. Então, e pelo tamanho do Santa Cruz, né? Eu acho que a CBF tem que sempre buscar ver, se é assim na Série A, né, que é a principal divisão do Campeonato Brasileiro, tem que ser assim também na Série D. O Santa Cruz buscar também um recurso um pouco a mais, uma verba a mais para tentar, pelo tamanho que tem, pela expressão que é o Santa Cruz, para a própria competição, né, que é uma competição que a gente costuma dizer que é praticamente como se fosse um inferno. Né? O Santa Cruz tem que sair logo disso aí, que aí não é lugar do Santa Cruz estar. Mas é importante essa questão financeira. É sempre muito bem-vindo esse lado financeiro, não é? Quando é disponibilizado para os clubes, e você já sabe que a partir do momento que conseguir as classificações e começando a diminuir o número de jogos e os jogos ficarem mais importantes, você tem uma grana significativa para buscar. Então, você tem por objetivos esse dinheiro, você tem por objetivos, não é, a classificação, você sabe que não é fácil, não é, os campos que você vai jogar, não é, os translados que você vai fazer. Então o Santa Cruz ele tem que estar preparado para tudo e para todos. Acredito eu que o treinador que o Santa Cruz tem é um treinador que já
disputou essa divisão, conhece essa divisão, e aí é claro que com os atletas mais experientes que já passaram por essa divisão também, não é que a coisa fique mais fácil, mas você fica muito mais encorpado. Então, o torcedor do Santa Cruz, ele está sedento de vontade de ir ao estádio do Arruda, gritar, não é, pelo seu time, e o time convencer dentro das 4 linhas. Vai ser difícil no começo da competição? Vai, porque o time está reformulando tudo. Não é? A SAF está realmente trabalhando no Santa Cruz, como tem que ser, fazendo as dispensas que são necessárias na visão deles e principalmente trazendo, não é, aqueles que vão ajudar. Eu acho de fundamental importância você trazer jogadores que não só disputaram uma Série C ou uma Série B para uma Série D. Não é? Você está trazendo qualidade. E essa qualidade, ao ser colocada em prática, você pode chegar um pouquinho mais longe dentro da competição, que vai ser muito exigido. Vamos enfrentar o Santa Cruz no estádio do Arruda. Há uma motivação para quem joga pelo Santa Cruz e há uma motivação para quem vai jogar contra o Santa Cruz. Então você vai ter sempre grandes embates no Arruda e é claro que todos sedentos de vontade de ganhar do mandante. Então vai ser dessa maneira que o Santa Cruz vai ter que encarar os seus adversários. Carlos Miguel, começa a semana decisiva antes da estreia, já com treino secreto, amigo? Foi um trabalho na academia, né? Quando se trabalha na academia do Arruda, a imprensa não tem acesso, e também o treino de hoje já foi avisado e informado aos jornalistas que não poderia ter a participação da imprensa. Então, hoje treinamento, podemos dizer assim, fechado. Trabalho de academia, foi um trabalho regenerativo, né? O Santa folgou ontem. Então, começa então a semana decisiva para o Santa Cruz enfrentar o 13. Ainda não saiu a programação de viagem, deve acontecer no sábado, já que o jogo é no domingo, né? O Santa deve treinar e viajar, mas essa programação eu estou falando aqui no campo das hipóteses, né? É o de costume, viajar um dia antes da partida, né? Até porque é uma viagem que, de certa forma, é um tanto quanto desgastante. Então, o Santa vai de voo rasteiro, logicamente, deve ir no sábado para chegar com tranquilidade, fica concentrado até o jogo no domingo no Amigão. E aí a programação de treinos já marca movimentação para esta terça-feira, e aí sim o primeiro treinamento com bola. Maílson, eu vou emendar aqui um assunto que eu coloquei em manchete em relação a contratações e possíveis saídas. Estou de olho o tempo todo no bid da CBF para a gente atualizar os atletas que podem deixar o Santa Cruz e que estão deixando o Santa Cruz antes do início dessa Série D. Como, por exemplo, saiu a rescisão de Everton Senna. Everton Senna, atacante, já tinha sido dispensado. A rescisão contratual dele saiu hoje, foi publicada no boletim informativo da CBF. O irmão do Thiago Galhardo, o contrato dele foi informado hoje, foi publicado no BID e ele está regularizado, Gabriel Galhardo. O Glauber Vitor dos Santos, que é o Glauber, está liberado, é um jogador que foi da base, não me recordo aqui de cabeça dele ter tido espaço no time profissional, acredito que não, estou falando aqui de cabeça, tá? É um jogador que foi liberado, não faz mais parte do Santa Cruz, assim como o Túlio. O Túlio me surpreendeu. Túlio Oliveira, ele foi desligado de Santa Cruz. Era um ativo da base, era um jogador que chegou a compor o elenco de profissionais, foi destaque no Campeonato Pernambucano Sub-20 da temporada passada, jogador que, inclusive, foi pro time de profissionais, e a promessa era de que ele fosse utilizado, já por conta dos gols que ele marcou com a camisa do Sub-20, e aí ele acaba tendo o seu contrato rescindido com o Santa Cruz. Está fora do Santa o atacante Túlio. E bate com aquela informação que nós tínhamos da sexta-feira, que o Santa poderia desligar alguns atletas e só iria informar na segunda-feira. Não informou oficialmente a saída do Túlio, mas a rescisão contratual dele já está publicada no BID, o boletim informativo da CBF. Maílson. Zé do Carmo, primeiro sobre a preparação que o Santa começa. Eu venho dizendo aqui na programação da Transamérica e acho que você também vem dizendo, ou pode concordar ou não, enfim,
que o Santa Cruz ganhou muito com o adiamento da abertura da Série D para ter mais tempo do Marcelo Cabo, que é recém-chegado, e identificando o elenco, né, observando alguns atletas que têm o perfil que ele deseja, alguns que ele já conhece, mas que podem estar ou não no nível que ele necessita para a equipe, porque às vezes você conhece o jogador, sabe das características dele, mas quando chega para trabalhar você vê que ele está um pouco abaixo, ou está um pouco acima, melhorou. Então foi muito importante para o Santa Cruz esse adiamento do início da Série D, e acho que o Santa Cruz deve começar bem melhor do que começaria se fosse na semana passada. Não tenha dúvida de que esses dias, ou essa semana que caiu, não como a luva para o Santa Cruz, foi de fundamental importância para você começar esse trabalho. Então, você faz um trabalho de força, faz um trabalho tático, você faz um trabalho onde os atletas eles já começam a se familiarizar um com o outro. A chegada de novos jogadores, isso vai acrescentar muito para o Santa Cruz, que vai precisar de toda essa experiência. Então, tudo isso está em prol do Santa Cruz. E o Santa Cruz precisa, nessa estreia, já começar a mostrar o seu perfil. É o primeiro jogo, no comando do seu treinador e o Marcelo, e você precisa conhecer o trabalho do Marcelo. Então, durante a semana você trabalha com afinco, e é claro que durante uma partida aí você vai colocar em prática. Vai ser complicado logo no começo, é sempre muito complicado no começo, porque você está colocando em prática um trabalho que você não vem fazendo há meses, que você não vem jogando temporadas. Não, você está apenas se familiarizando inicialmente. Você pode juntar o útil ao agradável? Pode. Você pode conseguir uma vitória e pode ser um time determinado? Pode. Você vai jogar na casa do adversário? Difícil. Sempre foi. Os jogos contra o 13 não vai ser. Não é fácil agora que o 13 ele tem por obrigação, presta atenção que eu vou falar aqui agora, por obrigação, subir de divisão. Porque caso o 13 não suba de divisão, o 13 está sem divisão para o ano de 2026. Então, o 13 ele tem uma obrigação e ele vai ter esse peso nas costas durante todas as partidas que for jogar. Porque você já entrar em campo sabendo de que o amanhã é melhor do que o hoje, pode ter certeza. Pode ter certeza. É feita a música, né? Não tem a música que sabe que amanhã a gente fala. E por aí vai, entendeu? Então o 13, ele vai fazer cada jogo como se fosse o último da sua vida.